Acho que sim. Amém. Boa noite a todos. É uma honra e um privilégio grande para mim estar aqui mais uma vez para pregar, a palavra de Deus. E é uma grande responsabilidade a pessoa trazer uma mensagem divina, porque é uma mensagem que vem do céu. Apesar de parecer humana, ela não é, porque ela é inspirada pelo Espírito do Deus vivo. Amém? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Yasmin, com a tradução em cima está tudo tranquilo, né? Top. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Obrigado mais uma vez pela igreja, por ter nos concedido mais uma oportunidade de nós podermos nos reunir e louvar a Ele. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Francesco, não Francisco. Não sou brasileiro, não sou português, eu sou italiano. Tem algum italiano aqui? Nenhum. Ah, pai, estou sozinho. Aí, Jerry, dankeschön. Aí o Salmo. Por que não levantar a mão, pô? Não se envergonha da sua raiz, não. É nada de italiano. Enfim, sou o esposo dessa buchudinha aqui na frente. Daqui a pouco seremos pais, para a honra e glória do Senhor. Ele tem feito um milagre. Depois de tanta luta, depois de tudo aquilo que a gente passou, Ele nos deu e nos concedeu a vitória. Amém? Se você puder, por favor, fique de pé. Gostaria de ler contigo, se você trouxe uma Bíblia. Se você não trouxe, é só olhar para cá. Abra, por favor, no livro de Jó. Capítulo 19, versículo 25. Todos acharam? Amém? Todos acharam? Capítulo 19, versículo 25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Feche seus olhos, por favor, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Cristo eu te oro, Senhor, para que eu desapareça daqui, Senhor Deus, e o Espírito Santo tome pleno controle, Senhor. Eu te oro para que o Senhor fale o nosso coração, Senhor Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, necessitamos ouvir, Senhor Deus. Edifica-nos, ó Deus, nesta noite, Senhor, e transforma o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, amém. Pode tomar seu assento, por favor. Meus queridos, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a supremacia de Deus na Bíblia. Quando nós olhamos desde o começo até o fim da Bíblia, nós entendemos que Deus é supremo, que Deus é soberano e que o centro, o ápice de toda a profecia, de todo o ensinamento, de toda a advertência é o próprio Deus. Toda a Bíblia transpira a mensagem mais importante de todas, que é a mensagem da redenção, a mensagem do amor incondicional de Deus para com o homem. Um homem pecador, um homem falho, um homem que não tinha como se salvar, mas Ele proporcionou a salvação por meio de Cristo Jesus. Jesus é Senhor sobre todos e sobre tudo. Ele é o começo, o fim, o alfa e o ômega. E a Bíblia diz que aprove a Deus lhe dar todo o domínio sobre a terra e lá no céu. Ele recebeu todo o domínio e todo o poder. Também porque a Bíblia diz que tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. São todas as coisas. E tudo aquilo que foi feito foi criado por meio da palavra, diz o Evangelho de João, no capítulo 1. E sem essa palavra, sem o verbo, nada, absolutamente nada, daquilo que foi criado poderia ter sido feito.
Essa é a supremacia na pregação, a supremacia na Bíblia. E assim como a supremacia de Deus é a parte mais importante da Bíblia, isso também deveria ser em nossas vidas. A pergunta é, será que Deus está sendo supremo, está sendo honrado por meio da nossa vida? Será que talvez ao invés de honrar Ele, ao invés de dar glória a Ele, estamos fazendo exatamente o contrário? Ou seja, difamar, blasfemar, viver uma vida tão contrária às advertências, às ordenanças, aos mandamentos de Deus, que ao invés de glorificar Ele, estamos desonrando Ele. E Jesus é todo o cumprimento. Ele é o ápice, como eu disse. Se você olhar do Pentateuco até Apocalipse, ele é o ápice da mensagem. Ele é o ápice de toda a profecia. Ele mesmo disse, eu sou a lei. Muitos acreditam que Jesus somente é revelado ou é falado dele no Novo Testamento. Muitas pessoas acreditam que talvez Jesus é mencionado somente nos evangelhos, contando as histórias, os milagres, a chegada, a vinda dele, a ressurreição dele, a morte dele. Muitas pessoas acreditam claramente que ele é mencionado nas cartas pastorais e até no Apocalipse. Mas muitas pessoas também não acreditam que Jesus é mencionado também no Antigo Testamento. Mesmo que seja de uma forma não explícita, Jesus é mencionado no Antigo Testamento. E é por isso que eu digo que Deus deve ter a supremacia. Porque do mesmo jeito que Ele é supremo, Ele tem a supremacia na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Ele também deve ter supremacia em nossas vidas. Ele deve ser o foco em nossas vidas. A glória deve ser somente a Ele, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Quando você olha para Gênesis, durante a criação, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Ele não diz, vou fazer o homem à minha imagem. Você logo percebe que Jesus também estava lá. Durante a queda, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, desobedecendo-lhe, Deus foi buscar Adão. Adão, onde você está? E ele reconheceu, por causa do seu pecado, da sua desobediência, que ele estava nu. E o que Deus fez? Ele pegou um animal e por meio da pele dele cobriu Adão. Ali você está vendo já um prelúdio daquilo que Jesus iria fazer no Novo Testamento. Quando você continua no Antigo Testamento, você vai ver na Páscoa, na primeira comemoração da Páscoa, enquanto o povo estava na escravidão, estava sendo escravizado no Egito, Deus ordena por meio de Moisés para eles, antes de eles saírem e da 10ª praga chegar, ordena ao povo, matem um cordeiro, cada família, sacrifiquem-um, e o sangue dele seja passado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passar, ele passe à frente, e o juízo não seja sobre a casa de vocês. E é exatamente o que o povo de Israel fez naquele dia. Eles foram comemorar. Isso também é um prelúdio daquilo que Jesus faria no Novo Testamento, por meio da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição e da sua vinda prometida. Quando nós continuamos no Antigo Testamento, nós vemos também que Davi no Salmo 23 declara, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Jesus no Novo Testamento diz, eu sou o bom pastor. Eu vim para buscar as ovelhas que o meu Pai me deu. E nenhuma será perdida. E quando nós continuamos ainda, chegando no livro dos profetas, o maior profeta messiânico de todo o Antigo Testamento, Isaías, ele vai dizer no Salmo, no capítulo 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abria a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é o tema de toda a Bíblia. Esse é o centro de toda a mensagem que está aqui. De Gênesis a Apocalipse. É tudo sobre ele. É tudo sobre Jesus. Quando nós olhamos para a passagem que nós lemos no começo, a gente precisa primeiramente esclarecer ou entender algumas coisas com relação ao contexto do livro de Jó. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós logo entendemos e iremos achar difícil encontrar uma resposta para aquilo que aconteceu. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, nós aprendemos que coisas boas acontecem com pessoas que fazem coisas boas e coisas ruins acontecem com pessoas que fazem coisas ruins. Essa é chamada hoje em dia de teologia meritocrática. O que isso significa? O que eu plantei, isso vou colher. E essa é uma lei que rege o mundo, porque é uma lei sólida. Mas a gente precisa também dizer que, às vezes, não funciona sempre assim. Essa é uma lei que funciona, foi estabelecida por Deus. Paulo vai dizer no Novo Testamento, em uma dessas cartas pastorais, tudo que um homem plantar, isso também se fará, ou colherá. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo, ou qual é a história por trás de todo o sofrimento de Jó. Quando nós olhamos para o contexto de Jó, nos deparamos logo no começo com uma cena, ou com alguma coisa contada, que parece muito mais uma cena cinematográfica. Porque logo no começo vai dizer que o diabo chegou lá no céu e se apresentou diante de Deus, e Deus lhe perguntou, de onde você vem? E o diabo diz, de rodear a terra. E Deus falou para o diabo, você olhou, prestou atenção no meu servo Jó? Homem íntegro, reto, fiel. E o diabo logo o acusou e disse, é claro que ele te honra, é claro que ele te obedece, é claro que ele te dá toda a glória, é claro que ele é supremo em tua vida. O Senhor lhe deu tudo que podia, ele tem posses, ele tem riquezas, ele é super bem sucedido, ele tem tudo. Mas tira tudo dele e você verá que ele vai te blasfemar. E Deus disse, tá bom então. E Deus permitiu, no seu limite, que o diabo tocasse, em primeiro lugar, nas posses, nas riquezas que Jó tinha recebido por Deus, e em segundo lugar, na saúde dele. Então, quando nós começamos a ler nos primeiros capítulos, vemos que tudo lhe foi tirado. De um momento, em um instante, ele perdeu posses, rebanhos, riquezas, tudo que ele tinha recebido por Deus. De um momento para o outro, ele perdeu tudo. E como se não bastasse, ele não blasfemou a Deus. Depois a história continua e a história diz que o diabo foi permitido por Deus para que tocasse na sua saúde. E ele foi cansado por uma praga, por uma chaga, por uma enfermidade, uma doença tão terrível que ele não conseguia se mexer, que os filhos, até a esposa dele o repudiava. De tão terrível que era essa doença. Mas mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus. Ao contrário, ele declara em louvor, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que cada um de nós possa aprender também nos momentos difíceis da vida a darmos glória e honra a Ele. Depois, continuando na história, vemos que 3 dos seus melhores amigos chegam a ele para consolá-lo, para confortá-lo, para tentar ser de ajuda naquele momento tão difícil, naquele momento tão desesperançoso. E eles chegam lá e eles perseguem logo a dificuldade da adversidade, do problema, do que Jó estava passando. E eles começam a debater com eles.
E eles parecem usar essa mesma teologia meritocrática que nós mencionamos antes, eles tentam aplicar para a vida de Jó. E eles chegam a uma conclusão. Você está passando por isso porque você pecou. Você pecou contra Deus, desobedeceu e você não confessou esse pecado. E vários capítulos da Bíblia relatam sobre esse debate. Um amigo levantava, acusava ele, dizia, você pecou, confesse seu pecado. Mas Jó insistia dizendo, eu não pequei. Eu sei que eu não pequei. Aí levantava outro amigo e falava a mesma coisa de uma maneira diferente. Os três praticamente foram apontar o dedo para ele. Mas Jó continua ficando firme nas suas palavras. E chegamos à passagem que nós lemos no começo. Depois de um debate com seu amigo, Jó não aguenta mais. Ele perde a paciência. Mas mesmo assim, ele declara, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Um prelúdio de Cristo em meio ao sofrimento. Como eu disse no começo, muitas pessoas acham que Jesus é mencionado só no Novo Testamento, ou que o Evangelho é somente anunciado no Novo Testamento. Mas nós já vemos no começo que muitas partes da Bíblia, já do Antigo Testamento, falam, prometem, profetizam a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, a respeito da sua vinda e de tudo aquilo que ele faria. E o título que eu tentei dar a essa mensagem é Um Prelúdio do Cristo em meio ao sofrimento. Na primeira parte do versículo, porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive. Vamos entender mais o que Jó queria dizer. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós temos pecado. Paulo vai dizer em Romanos que não há um justo sequer nessa terra. Todos estão destituídos da sua glória. Mas Deus, em seu infinito amor, providenciou a salvação, a redenção, a expiação para aqueles que Ele escolheu. E quando nós vemos ou lemos sobre Jó que afirma, eu sei que o meu Redentor vive, há vários entendimentos atrás dessa mensagem. Jó tinha duas certezas. A primeira é que o Redentor dele vive. E a segunda, que ele iria se levantar. Um dia ele iria se levantar. E ele tinha essa convicção. Apesar de ninguém nunca ter pregado o Evangelho para ele. Apesar de ele nunca ter recebido uma visão de Deus sobre aquilo que iria acontecer no futuro. Como talvez Isaías recebeu. Mas ele, pelo Espírito de Deus, profetizou a respeito de Jesus. Profetizou a respeito do Evangelho, daquilo que iria acontecer no Novo Testamento. O meu Redentor vive, o meu Deus vive, o nosso Deus vive. O que significa esse Deus vivo? Nós precisamos entender uma coisa. Há somente um Deus. Deus diz no Antigo Testamento, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há outro. Apesar de você ouvir muitas vezes pessoas chamarem ou criarem outros deuses, seja de qualquer outra religião, seja Maomé, seja Buda, seja quem for, eles não são deuses. Eles são imagens criadas pelo próprio homem, para que ao invés de adorar o Criador, adorassem outra coisa. E no Salmo 115, o salmista vai dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Aqui ele está falando sobre aquelas pessoas que criam um próprio ídolo, para que ao invés de adorar o Criador, adorem outra coisa. E ele continua dizendo, têm boca e não falam,
Tenho olhos e não veem. Tenho ouvidos e não ouvem. Tenho nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele o seu amparo, o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele o seu amparo, o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor. Ele o seu amparo, o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos o Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Aqui você vai entender, ele vai relatando de uma descrição daqueles que adoram outros ídolos. Tem olhos, mas não enxergam. Tem mãos, mas não tocam. Tem pés, mas não andam. Essa é uma clara referência a alguém que está morto. Se você for olhar um morto, um cadáver, você logo vai perceber que ele não tem mais vida. Por quê? Apesar de ele ter mãos, ele não toca. Apesar de ele ter pés, ele não consegue andar. Apesar de ele ter boca, ele não falha. E apesar de ter olhos, ele não enxerga. Mas o nosso Deus é um Deus vivo. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Quando ele estava dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, ele estava dizendo, eu sei que ele não é como os outros deuses. Eu sei em quem confio. Eu sei que ele vive e que ele se levantará. Deus também vai dizer por meio da boca do profeta Jeremias, porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Ele vive e ele tem todo o poder. Ele exerce a sua vontade, tudo o que ele quer, ele faz e ele deixa acontecer. E o que nos permite isso? Qual seria a consequência? A consequência é que Deus, por meio de Jesus, quer um relacionamento íntimo conosco. Como você poderia se relacionar com alguma coisa que não tem vida? Como você conseguiria se relacionar com alguma coisa que não existe? Tem aparência, mas não existe. É por isso que ele é um Deus vivo. Porque ele quer se relacionar com a sua criatura. Ele quer se relacionar com o homem. E se você está aqui hoje, é porque Deus quer, ele anseia essa comunhão contigo. Será que você tem lhe dado o tempo que ele merece? O tempo que lhe é devido, a prioridade que lhe é devida no seu dia a dia? Será que ele está sendo um Deus vivo para você? Ou será que você está vivendo como se ele não fosse um Deus vivo? Será que você está vivendo exatamente como os idólatras lá fora? Ou como aqueles que confessam ou praticam ou seguem outro tipo de religião? Aquela religião morta, aquela religião que não salva. Mas a única religião que eu conheço que consegue religar um homem com Deus é a religião cristã. Por meio de Jesus. Porque Ele é o único que pode fazer isso. Também quando nós vemos no Novo Testamento, Jesus pergunta para os seus discípulos, depois de tantos milagres, tantos acontecimentos, tantas curas, transformações, libertações que ele tinha feito, ele chega, olha para os seus discípulos e pergunta, o que o povo está dizendo que eu sou? Aí levanta o discípulo e fala assim, um está dizendo que tu és o profeta, outro está dizendo que você é o Messias, outro que está dizendo que tu é outra pessoa, o profeta, fulano, ciclano. E depois pergunta, e vocês? O que vocês acreditam? O que vocês acham? Quem sou eu? E Pedro, pelo Espírito de Deus, levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a menção que Pedro faz pelo Espírito de Deus. Tu és o Cristo, o Messias, aquele que iria advir e redimir o seu povo. Filho do Deus vivo, não de qualquer outro Deus, mas do Deus vivo. Há somente um Deus vivo nessa terra, e esse é Jeová. E quando nós passamos
Eu não estou conseguindo passar agora. Agora foi demais. O Cristo que foi levantado. A segunda parte do versículo que nós lemos, versículo 25, ele vai falar: e por fim se levantará sobre a terra. Está dando problemas aqui. Tem como passar, Leo, na próxima? Espera aí, volta atrás. Isso. A primeira certeza de Jó é que o seu Deus vive. Que ele é um Deus vivo. Que ele não é como outros deuses. Que ele sabe em quem ele confia. E a segunda certeza de Jó era que ele iria se levantar. Só que quando nós paramos para entendermos mais sobre esse se levantar, logo iremos perceber que há dois significados proféticos nessa palavra levantar. A raiz hebraica do verbo, usada por Jó para descrever ou para dizer se levantará, a raiz desse verbo hebraico pode significar também cumprir. Está cumprido. Você lembra de toda a introdução que eu fiz sobre a supremacia de Deus? Sobre Jesus ser o centro, do começo até o fim da Bíblia? Ele o ápice de toda a profecia? Ele o cumprimento de toda a profecia, de toda a lei? O que Jó estava fazendo e dizendo era profetizar sobre Jesus, apesar de nunca ter conhecido ele, apesar de nunca ter visto ele, apesar de nunca ter recebido em visão sobre aquilo que iria acontecer no futuro. Jó diz: eu sei que ele vive e que ele se levantará. E esse levantar significa também cumprir, estar cumprido. Tem uma história na Bíblia, no Novo Testamento, em João capítulo 3, quando Jesus, antes de ele se encontrar com Nicodemos, ele fala assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que creem nele tenham vida eterna. Para nós entendermos mais o que Jesus estava querendo dizer nessa passagem, precisamos voltar para o Êxodo. Quando Deus tirou o povo do Egito de Israel, durante a peregrinação no deserto, muitos, com certeza de vocês conhecem a história, quantas vezes eles aprontaram contra Deus, reclamaram contra Deus, se queixaram contra Deus. E agora é porque não tinha alho do Egito, porque não tinha pepino do Egito, não tinha cebola do Egito, agora porque não tinha água, não tinha carne, não tinha peixe, não tinha pão, não tinha nada. Mas Deus exatamente queria isso, testar a fé deles. E eles falharam nessa missão, porque desobedeceram, se queixaram contra Deus. E houve um acontecimento, quando eles reclamaram, a queixa foi tão grande que eles chegaram a reclamar para Moisés e para Deus ao mesmo tempo. E quando eles vão reclamar, eles falam assim: para que o Senhor nos tirou do Egito? Era para nos tirar do Egito e nos fazer morrer aqui? Era melhor a gente ter morrido ali no Egito. Pelo menos a gente teria pepino, teria alho, teria coisa boa para comer. Nem isso a gente tem aqui. E Deus fica tão irado, mas tão irado, com aquela queixa do povo de Israel, que ele manda serpentes mortíferas no meio do povo. E por meio das picadas dessas serpentes, muitos, mas muitos israelitas morreram, pereceram. Quando eles entenderam que estavam morrendo, que não dava para se livrar daquilo, para escapar daquilo, eles voltam para Moisés e clamam a ele, pedem a ele: por favor, tenha misericórdia de nós, intercede por nós diante de Deus, para que ele tenha misericórdia da nossa vida, para que ele nos perdoe os pecados e ele tire essa serpente do nosso meio, senão vai morrer todo mundo. Moisés vai lá para Deus, ora, intercede, e Deus fala para ele assim: pegue o madeiro, coloque-o no meio do acampamento, faça-se uma serpente de bronze e pendura naquele madeiro. Todo aquele que olhar para o madeiro com a cruz pendurada, com a serpente pendurada, será curado. Apesar, mesmo ele tendo sido picado pela serpente,
ele será curado. Quando nós voltamos para o que Jesus fez, como Moisés levantou a serpente no madeiro, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê tenham vida eterna. Você olha para o Antigo Testamento e você vê Jesus. Você olha para o Novo Testamento, você vê Jesus. Você olha para o Gênesis e vê Jesus. Você olha para os profetas e vê Jesus. Olha para os Salmos e vê Jesus. Olha para o Novo Testamento e vê Jesus em carne. Olha para as cartas pastorais e vê as ordenanças, as promessas de Jesus. Olha para o Apocalipse e conta também de Jesus. E Apocalipse vai dizer: ele é aquele cujos cabelos são mais brancos do que a neve. Os seus pés são reluzentes. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Os seus olhos são como chama de fogo. Apesar de João não conseguir descrever totalmente e plenamente o que ele viu, ele tenta, com o seu vocabulário, com o seu dicionário, tenta explicar e escrever o que ele tinha visto. Apesar disso ser impossível. É impossível. Essa é a primeira aplicação profética. Jesus se levantou. Jesus cumpriu o que dele tinha sido falado. E o que o Pai tinha preparado para ele. Mas quando nós passamos para a segunda parte, também encontramos uma aplicação profética individual. Jesus se levantará. Jó estava profetizando sobre a vinda, a chegada do Mestre, do Messias, do Cristo, do Redentor, do Salvador. Mas também ele estava dizendo: o meu Redentor se levantará sobre essa situação. Sobre tudo o que eu estou passando. Eu tenho certeza que o Deus vivo que eu sirvo e que eu obedeço, eu sei que Ele irá me livrar disso. Da mesma forma que Jesus se levantou, Ele se levantará sobre toda circunstância adversa, contrária na sua vida. Eu não estou aqui para pregar coisa boa para você, não. Eu estou aqui para pregar a Bíblia. E isso que a Bíblia diz. Ele se levantará em primeiro lugar para te proteger. Salmos 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro ou da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, caçarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ele te protegerá e te livrará do mal. Só que eu quero que você preste bem atenção no primeiro versículo. Porque há muitas pessoas que usam esse salmo indevidamente. Porque você atribui esse salmo para toda e quanto é pessoa no mundo, isso também é errado. Porque não dá para você pegar uma parte isolada da Bíblia, você virar do jeito que você quer e você aplicar para o contexto que você deseja. Não dá. Eu não posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece, ir lá fora e sair matando alguém. Eu não posso, porque eu preciso primeiro prestar atenção ao contexto. E quando a gente olha para esse salmo, acontece a mesma coisa. Antes de ele contar todas as promessas e as proezas que Deus vai fazer ao respeito de alguém, ele fala quem é esse alguém.
Porque, como eu disse, não é para todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é para todos. É somente para quem habita. Aquele que habita na presença de Deus, esse sim será livrado de todo mal. Esse sim, nenhum mal o vencerá. E o que significa habitar? O que é para você uma habitação? Talvez poderia ser sua casa. Habitação é onde você passa a maioria do seu tempo no seu dia. É aonde você não vê a hora de voltar para casa. Para mim, por exemplo, a minha habitação é o lugar preferido. Quando estou trabalhando, eu penso na minha casa, na minha família, na minha esposa, na minha filha que vai chegar. Eu penso nisso. E eu não vejo a hora de sair do trabalho para chegar em casa. A mesma coisa o salmista está dizendo aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita na presença de Deus. Aquele que o coloca em primeiro lugar. Aquele que rejeita tudo e todos para colocar Deus, o Deus vivo, em primeiro lugar. Sobre tudo e sobre todos. Esse sim será livrado. E é para esse que Deus faz esse tipo de promessa. E quando a gente vai para a segunda parte, a gente também descobre que Ele se levantará para nos redimir. O Cristo que se levantará para te proteger, isso aqui já lemos. Tu está mexendo aí? Não? Ele se levantará para te redimir. Romanos capítulo 8. Leo, tem como tu passar o Romanos 8, por favor? Romanos capítulo 8, 35, isso, obrigado. 35 até o versículo 39. Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa também é uma passagem que, como eu disse antes, não dá para você aplicar para todos. Porque se você falar isso para um ímpio, ele vai achar que nada o separará do amor de Deus. Apesar de ele talvez não entender direito ou plenamente o que significa o amor de Deus. Mas esse é um tipo de versículo, esses são tipos de versículos que você não dá para aplicar. Você precisa entender o contexto. E quando nós olhamos para o começo do capítulo 8, Paulo começa dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A promessa para aqueles que estão em Cristo é que nada irá te separar do amor de Deus. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma adversidade, nada, nenhum problema pode te separar do amor de Deus. Gostaria de chamar o grupo de louvor para frente, por favor? Mas a pergunta é: quem é que está em Cristo? Como que eu faço para entender, para saber, para ter a certeza que estou em Cristo? Jesus, em uma das suas parábolas, dos seus ensinamentos, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e aquele que permanecer em mim, o galho que estiver em mim, esse dará fruto. Mas aquele que não estiver em mim, será cortado e lançado no fogo, porque não serviria para nada. Quem é aquele que permanece em Deus? Quem é aquele que permanece em Jesus? É exatamente aquele que está nele. Da mesma forma que nós falamos sobre o habitar, isso também pode se falar com relação a estar, permanecer, ficar com Jesus, estar com Ele o tempo todo.
Você está em Cristo? Você já confessou que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Você já confessou isso? Será que a vontade dEle está vencendo sobre a tua? Ou será que você está deixando a sua própria vontade prevalecer sobre a dEle? E ao mesmo tempo, você recrimina aquilo que acontece em sua vida. É exatamente porque você não está aplicando, não está obedecendo totalmente à palavra dEle. E Jesus também diz: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que o Pai lhe confiou. E que suas ovelhas reconhecem a sua voz e lhe obedecem. Se você faz parte do rebanho de Jesus, se você faz parte do rebanho de Deus, se você já creu nele, você foi chamado filho de Deus, você pertence à sua família. E você faz parte do seu rebanho como sua ovelha. E a ovelha dele reconhece a voz, sabe quem é que o está chamando e lhe obedecem. Não obedecem a qualquer outro pastor. Elas obedecem ao bom pastor, aquele que deu a vida para as suas ovelhas. Pode ficar de pé, por favor? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, fizesse uma oração comigo. Se essa palavra, essa mensagem, fez sentido para você sobre a supremacia de Deus na sua vida, sobre a importância de habitar nele, estar nele, permanecer nele, obedecer a ele. E se você talvez também aprendeu ou entendeu que ele é soberano, que ele é um Deus vivo, que ele gosta, ele quer se relacionar contigo, mas que também ele é um Deus que te ama tanto, que irá se levantar da mesma forma que ele se levantou para te salvar. Ele irá se levantar sobre toda e quanta circunstância para te redimir, para te salvar. Nada irá te separar do amor dele. Se essa mensagem fez sentido para você, coloque a sua mão no coração, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, eu quero te agradecer por esse dia. Eu quero te agradecer pela tua palavra, porque ela é soberana. Eu quero te agradecer porque a tua palavra sempre aponta para Jesus. E da mesma forma que a tua palavra de Gênesis, Apocalipse aponta para Ele, eu quero que a minha vida também aponte para Ti. Eu quero que a minha vida também aponte para Cristo, Pai. O Messias, o Filho de Deus, o Filho de um homem, aquele que foi levantado naquela cruz e que morreu por mim, pagou o preço que era para eu ter pagado. Ele pagou no meu lugar. Porque para mim não tinha jeito de pagar aquela dívida, a não ser morrer e queimar no lago de fogo e enxofre. Mas o Senhor tem sido tão misericordioso, tão bondoso comigo, Pai, que o Senhor tem mandado Jesus morrer em meu lugar. E eu creio no seu sacrifício. E eu sei que eu faço parte do seu rebanho. E como boa ovelha, quando eu ouvir a voz dele, eu quero lhe obedecer. Quando eu ler a sua palavra, eu quero lhe obedecer. Quando o Senhor falar para eu fazer alguma coisa, eu quero lhe obedecer. Porque o Senhor tem a supremacia em minha vida. E caso você ainda não faça parte desse seu rebanho, eu quero te pedir para você levantar a mão e fazer essa oração comigo. Pai, eu tenho vivido como uma ovelha perdida.
que talvez ouvia as vozes de muitos outros pastores, mas hoje eu entendi, reconheci que há somente um bom pastor, o único que deu a vida pelas suas ovelhas, e que da mão dele nenhuma ovelha será arrebatada, Pai, porque as ovelhas que o Pai lhe concedeu, que o Pai lhe deu, jamais, jamais, jamais serão tiradas das mãos deles. Me aceita como ovelha do teu rebanho, porque eu creio no teu sacrifício. O Senhor é supremo, e eu quero que também, a partir de hoje, o Senhor seja supremo na minha vida. Ensina-me, ajude-me a te glorificar em tudo. E que, como João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Isso é necessário. Em nome de Cristo eu te oro. Amém. Amém, Jesus.